Oi pessoal, aula 7 da construção dos números reais, relação de ordem em R, relação de ordem no conjunto dos números reais. Então se x é um número real, ou seja, x é a classe de equivalência de uma sequência racional de Cauchy, a gente diz que x é maior do que zero quando existe um índice n0 tal que n maior do que esse índice n0 implica que a n vai ser maior do que zero. Isso aqui já foi definido na aula passada. Na aula passada também a gente já mostrou que isso aqui não depende do representante, que essa relação está bem definida. Aqui embaixo a gente tem que, dados dois números reais x e y, x é maior do que y, se somente se esse novo número real x menos y é maior do que zero. Hoje vamos explorar essa relação e provar algumas propriedades. Proposição. Toda vez que a gente define uma relação que a gente quer chamar de ordem, quer tratar como uma ordem, a gente tem que provar que essa relação é uma relação de ordem. Provar que essa relação é uma relação de ordem é provar essas três coisas. Pega três números reais quaisquer, então valem essas três propriedades. Já vou explicar esse símbolo aqui. Beleza. Dados três números reais quaisquer, valem essas três propriedades. Qualquer número real é menor ou igual a si mesmo. Aqui é menor ou igual do que significa que é uma afirmação lógica de ou. Ou, esse símbolo significa dizer que x é menor ou igual a y significa que x é menor do que y, de acordo com essa definição. Ou eles são iguais. E serem iguais é igual à definição que a gente já tinha antes, que as classes de equivalência são iguais, né? Ok. Então, quando a gente provar essas três propriedades, a gente vai provar que essa relação aqui, que foi definida aqui de azul, ela de fato é uma relação de ordem. E é super fácil. Muitas coisas dessa teoria de números reais são bem fáceis de provar depois que a gente mostra que elas fazem algum sentido. Por exemplo, x é menor ou igual do que x porque x é igual a x. X é igual a x? Por quê? Tá. Isso aqui a gente está nadando na tautologia, né? Mas é porque a sequência, se o x é definido pela sequência, pela classe equivalência da sequência n, é claro que essa classe equivalência aqui tende para o zero. Então é claro que o x é igual a x. Aqui é uma tautologia. Não precisava nem falar, eu estou falando só para a gente lembrar o que é que significa duas classes equivalentes serem iguais, né? Certo. Segunda parte, x menor ou igual a y e y menor ou igual a x. Aqui a gente vai dar nome para os bois, né? Aqui eu já disse que x é a classe de equivalência da sequência n, sequência de Cauchy, racional de Cauchy, né? Aqui eu vou dizer que y é a classe da sequência bn, eu tenho usado essa notação desde as primeiras aulas. E aqui você quer provar que se eu tenho essas duas desigualdades ao mesmo tempo, então eu tenho a igualdade. Se x é igual a y, não há o que fazer, né? X é igual a y, acabou. Então, vamos fazer o caso se x é menor do que y. Se x é menor do que y, então, isso aqui é maior do que zero, é a definição, né? Onde tem x, eu coloquei y, que se x é menor do que y menos x é maior do que zero. E dizer que y menos x é maior do que zero é a mesma coisa que dizer que essa sequência aqui é maior do que zero a partir de certo índice, né? A partir de certo índice, todos os termos dessa sequência são maiores do que zero. Então, a partir desse mesmo índice, eu vou ter que todos os termos dessa sequência aqui, eles são menores do que zero, né? A partir do mesmo índice. Então, vamos com calma. X menor do que y significa que y menos x é maior do que zero.
E y menos x maior do que zero, olhando para a definição, significa que a partir de certo índice, essa sequência aqui, ela vai ter todos os termos maiores do que zero. A partir de um certo n0. Fixa esse n0, então a partir desse n0, todos esses termos aqui são menores do que zero. Eu só passei para o outro lado, né, da desigualdade. Aqui eu estou trabalhando nos racionais, né? Quando eu olho para os termos da sequência, eu estou nos racionais e eu tenho as propriedades todas dos racionais com respeito a desigualdades, né? Logo, eu tenho que isso aqui não pode acontecer, certo? Logo, o que me levou ao absurdo foi supor que era restrita, né, a desigualdade. Portanto, x tem que ser igual a y. Esse é o caso 2. Vou apagar aqui e vou fazer o caso 3. O caso 3 não. Vou fazer o item 3 da nossa proposição. Alguma dúvida até agora? Eu não captei aí o absurdo. Tá. Acho que eu tô só um pouco lento mesmo, mas... O absurdo é o seguinte. O absurdo é o seguinte. Qual é a minha hipótese? Minha hipótese é isso e isso, ao mesmo tempo. Certo? Tá. Aí eu olhei para esse lado. Isso aqui é um ou. Ou x é igual a y, ou x é menor do que y, certo? Tem essas duas possibilidades. Se o x for menor do que y, eu vou usar a definição, certo? Aqui eu usei a definição, x menor do que y significa que isso aqui é maior do que zero. Beleza. Certo? E isso aqui ser maior do que zero significa que essa sequência vai ter todos os termos maiores do que zero. Essa sequência, se você quiser chamar essa sequência de Cn, né? Se você quiser, você pode chamar essa sequência de Cn. Essa sequência Cn aqui, ela vai ter todos os termos maiores do que zero a partir de um certo índice. Vai ter um índice que a partir desse índice, isso aqui sempre vai ser verdade. Aí eu, beleza, olho a partir desse índice pra cá e jogo todo mundo pro outro lado e chego nisso. Até aqui você entendeu, né? Sim. Tá bom. Só que agora você olha para essa desigualdade bem aqui. Se y for menor do que x, certo? Se y for menor do que x, estritamente, então, então a partir de certo índice, essa sequência vai ser todo mundo maior do que zero. Isso aqui me dá que a partir de certo índice, essa sequência, se for estrito, né? Se for estrito, essa sequência aqui, que é a x menos y, né? Teria que ser maior do que zero a partir de certo índice. E essa sequência não pode ser menor do que zero e maior do que zero. Para índices muito grandes. Os dois ao mesmo tempo não pode acontecer. E não pode acontecer porque a gente tem tricotomia nos racionais. Quando eu pego dois números racionais, eu não posso ter que eles sejam... Eu pego o número racional A e o número racional B. Eu tenho aqui ou A é igual a B, ou A é menor do que B, ou A é maior do que B. Isso acontece em uma das três. A gente tem isso nos racionais. Isso aqui é me dizer que eu vou ter a n menor do que bn, para índices muito grandes, e o bn maior do que o an. Absurdo, eu não posso ter as duas coisas ao mesmo tempo. Sim. Então, isso aqui implica... Se eu quiser explicar mais um pouquinho, isso aqui implica que x, escrever na ordem que está aqui, y menor do que x não pode acontecer. Não pode ocorrer. E como isso aqui não pode ocorrer, e a hipótese que y é menor ou igual a x, então y tem que ser igual a x. Porque ou ele é igual ou ele é menor. E eu provei que não pode ser menor. Então tem que ser igual. Certo? Beleza. Tá. Interrompam quando vocês não entenderem. Pode interromper. Não tem problema não. Tá. Então 3. As minhas hipóteses são essas. Eu estou copiando exatamente o que está em cima. Mas... Bem. Costume. Essa é a minha hipótese. Eu quero provar que o x vai ser menor ou igual a y. Ops. Hipótese x menor ou igual a y e y menor ou igual a z. Eu quero provar que x é menor ou igual a z. Dando nome às propriedades, né? Eu não falei. Isso aqui é a reflexividade. Todo cara está relacionado consigo mesmo. Isso aqui é antissimetria. Se eu trocar a ordem da posição dos caras na relação, então eles têm que ser iguais.
x menor ou igual a y menor ou igual a x, implica x igual a y. E 3 é a transitividade, x menor ou igual a y menor ou igual a z, então x é menor ou igual a z. E agora, de novo, dando nome aos bois, eu apaguei, né? Vou escrever aqui no cantinho. Aqui no cantinho eu vou escrever que o meu x é a classe equivalência do AN. O meu y é a classe equivalência de um BN. E o meu z é a classe equivalência de um CN. Onde essas sequências são sequências racionais de Cauchy. Todos os termos são números racionais e elas satisfazem a propriedade de ser uma sequência de Cauchy. Tá. Então, o que eu preciso aqui, na verdade, teoricamente eu vou quebrar em casos, né? Mas os casos são todos muito óbvios, né? Só um caso não é totalmente óbvio, porque se x é igual a y, e y é menor ou igual a z, x vai ser menor ou igual a z. Óbvio. Se y é igual a z e x é menor ou igual a y, é óbvio que o x é menor ou igual a z. O caso que a gente tem que mostrar é esse aqui, né? A gente tem que mostrar que se x é menor do que y e y é menor do que z, então x é menor do que z. É isso que a gente tem que mostrar. Os outros são todos óbvios. Seguem da hipótese. Tudo segue da hipótese, né? Mas seguem diretamente da hipótese. Imediatamente da hipótese, é melhor falar assim. Tá? E aí o que é que isso aqui me diz? Tem várias maneiras de fazer isso aqui. Eu vou transformar esse problema em outro, mas é tudo equivalente, né? Então aqui eu tenho y menos x maior do que zero. Aqui eu tenho z menos y maior do que zero. E eu quero provar z menos x maior do que zero, certo? Porque x menor do que y é dizer isso aqui. Y menor do que z é dizer isso aqui. Então, eu troquei por essa outra afirmação. Tranquilo? E aí eu vou chamar esse cara de S. Vou trocar a cor aqui. Então eu vou chamar esse cara de S. Esse cara eu vou chamar de T. E esse cara aqui é S mais T. Né? Esse mais esse dá esse. Então o que eu preciso mostrar, na verdade, é uma nova afirmação. É que se S é maior que zero e T é maior que zero, então S mais T é maior do que zero. Onde S e T são números reais maiores do que zero. Tranquilo? Eu estou transformando esse problema em outro. Certo. E provar isso aqui é mais fácil, né? Se S é maior do que zero, então... E aqui eu vou roubar, né? Eu vou dizer que S é a sequência AN, né? Eu vou roubar aqui para não ter que escrever tudo de novo. Eu vou dizer que S é a sequência AN e T é a classe equivalência. S é a classe equivalência da sequência AN, T é a classe de equivalência da sequência BN, tá? Então, se S é maior do que zero, né, é porque o meu AN vai ser maior do que zero a partir de certo índice. Se o T é maior do que zero, é porque o meu BN vai ser maior do que zero a partir de certo índice. Os índices podem ser diferentes, não tem problema. Aí eu pego o maior dos dois. Quando eu pego o maior dos dois, eu vou ter que esse número racional aqui vai ser sempre estritamente maior do que zero. Isso aqui é uma sequência de números racionais. A partir de certo índice, todos serão maiores do que zero. Isso aqui é uma sequência de números racionais. A partir de certo índice, todos serão maiores do que zero. Se eu pego dois números racionais que são maiores do que zero, a soma é maior do que zero. Então, esses números racionais, a partir de certo índice, qual índice, o maior dos dois, será sempre maior do que zero. Então está provado. Só no papinho aqui, eu não escrevi tudo por falta de espaço. Entendido essa demonstração, pessoal? E aí acabou, né? Porque o meu S é isso, o meu T é isso. Isso aqui é um caso particular do que eu provei em azul.
se esse cara é maior do que zero e esse cara é maior do que zero, esse cara tem que ser maior do que zero. Isso aqui é dizer que o x é menor do que z. E os casos das igualdades, ou aqui, ou as duas, são todos óbvios. E acabou essa demonstração aqui. Dúvidas? Beleza. Tricotomia. Lei da tricotomia dos números reais. Então, dados dois números reais, uma e apenas uma das relações abaixo ocorre. Ou x é menor do que y, ou x é igual a y, ou x é maior do que y. Uma delas tem que ocorrer e apenas uma ocorre. Esse problema de tricotomia aqui, a gente transforma em outro problema de tricotomia. Parecido com o que a gente fez abaixo, a gente mostra que quando eu olho para esse número real aqui, é o mesmo número real, ou ele é menor do que zero, opa, aqui é maior, né? Esse é o lado maior. Ou ele é maior do que zero, ou ele é igual a zero, ou ele é menor do que zero. Você transforma esse problema de tricotomia em outro problema. Certo? E isso aqui já foi argumentado na aula passada também. Quando a gente vai fazer a demonstração, fazer um leve lembrete aqui, quando a gente vai demonstrar o resultado de que se uma sequência não converge por zero e ela é de Cauchy, a partir de certo índice todo mundo é diferente de zero, a gente conseguia um intervalo onde todos os termos da sequência caíam aqui dentro. E aí foi assim que a gente argumentou também que o número, né, o número real, fazia sentido definir ele dessa maneira. Ou seja, fazia sentido a nossa definição de ordem, porque a partir de certo índice todo mundo ia ser ou maior do que zero ou menor do que zero. E a própria maneira como a gente definiu e a maneira como a gente argumentou que a definição, que isso aqui está bem definido, que não depende do representante, foi que ela só é maior do que zero se ela não converge para o zero. Para poder ficar bem definido, que isso aqui eu estou definindo a relação, eu preciso que a minha sequência não convirja para o zero. Isso aqui não pode acontecer. Isso e isso. Essas duas coisas têm que acontecer. Ela não converge para o zero. E isso aqui satisfaz, então x é maior do que zero. Por quê? A sequência 1 sobre n satisfaz isso. Todos os termos da sequência 1 sobre n é natural. Todos os termos da sequência 1 sobre n satisfazem isso. Ó. Só que ela converge para o zero. A classe equivalência da sequência 1 sobre n é a classe equivalência do zero. Entendeu? Então faltou observar isso aqui. Tá? Então, observação importante. Tá? Aqui, ó. Preciso dessas duas coisas. Porque eu preciso que seja diferente de zero. Eu defino ser estritamente maior que zero para um cara que eu sei que é diferente de zero. Quando a gente olha para a demonstração, vamos voltar para a demonstração aqui. Quando a gente vai fazer a demonstração, a gente tem que o cara não convergia para o zero. E aí era de Cauchy. Então, se ele não convergia para o zero e era de Cauchy, a gente chegava nessa configuração. A gente achava um intervalo, tal que todos os termos da minha sequência caíam dentro desse intervalo, e o zero não estava nesse intervalo. Aí, é óbvio que todos os termos da sequência são diferentes de zero. E como esse intervalo, né, ele é conexo, eu não defini o que é isso, mas como a gente está olhando um intervalo ao redor de um ponto, e o zero não está nesse intervalo, ou o intervalo está desse lado, ou o intervalo está desse lado. Ou seja, ou todos os termos vão ser maiores do que zero a partir de certo índice, ou todos os termos vão ser menores do que zero a partir de certo índice. E esse argumento me dá a tricotomia aqui, porque se converge para o zero, tá aqui, é igual a zero. Se não converge para o zero, e aí todas as sequências são racionais de Cauchy, né, os representantes, são sempre, então eu caio ou nesse caso, ou nesse caso. E aí, isso ou isso. E os dois casos não podem acontecer ao mesmo tempo, porque eles são muito distantes, esses intervalos são distantes, né? E a sequência de Cauchy diz que os termos eles vão sempre se aproximando. Então eu não posso ter a minha sequência de Cauchy pingando de um lado e do outro, isso segue da definição. Eu passei esse tempo todo aqui para dizer o quê? Que a gente já tem a tricotomia, basta a gente transformar isso nisso aqui, onde a gente está analisando só um número real, se você quiser chamar de S, né? S maior que zero, S igual a zero, e S menor do que zero. E aí, falando da tricotomia, eu vi que eu tinha vacilado aqui.
eu esqueci de falar que a definição x é maior do que zero é se somente se satisfaz essa condição e a sequência não converge para o zero. Certo? Porque a classe do zero, né, a gente chama de zero, mas aqui ó, onde eu estou escrevendo zero, na verdade, isso aqui quer dizer a classe de equivalência da sequência onde todo mundo é zero. Isso aqui. A classe de equivalência é um conjunto infinito. Os elementos da classe são sequências racionais de Cauchy que estão relacionadas com essa. Ou seja, esse é o conjunto das sequências que converge por zero. Então dizer isso é dizer já que essa classe de equivalência não é a classe do zero e satisfaz isso. Em outras palavras, o AN não converge para o zero e satisfaz isso. Dúvidas? Agora, uma dúvida sobre notação. Assim, em primeiro lugar, eu te falei, eu tinha uma dúvida que te levou a perceber outra coisa. Então, a minha dúvida não tinha sentido, né? Realmente é a sequência mesmo. A gente não precisou de tricotomia naquela anterior. Acho que essa tinha sido a minha pergunta que acabou te induzindo a Se perceber. precisava da tricotomia. Na verdade, que esses dois não podem acontecer ao mesmo tempo, a gente provou no final do anterior, né? Tá bom, tranquilo. Que se esses dois acontecessem ao mesmo tempo, a gente ia ter uma contradição com a tricotomia nos racionais. Tá, entendi. Então, se você está querendo, né, resumir muito, e eu não recomendo, você poderia dizer que a tricotomia nos reais, ela segue da definição e da tricotomia nos racionais. Ah, isso é verdade, mas tem que argumentar, né? Então, uma maneira melhor de dizer é que a tricotomia nos reais segue desses casos aqui, que um número real não pode satisfazer esses três ao mesmo tempo. E aí, esses aqui são óbvios da definição, né? Aqui ele não pode convergir para zero e aqui ele está convergindo para o zero. Aqui não pode convergir para zero o representante e aqui está convergindo para o zero. E esses dois não podem acontecer ao mesmo tempo pelo argumento que eu fiz no final do anterior, que se acontecessem ao mesmo tempo a gente teria uma contradição com respeito à tricotomia dos racionais. Agora, ufa, ainda bem que eu vi que tinha faltado isso aqui, senão eu não ia nem postar esse vídeo. Você não tinha como perceber não. E até porque agora é uma dúvida de notação mesmo, professor, não é do assunto. Tá. Eu tô aqui levando um antecedente para um consequente que na verdade é uma conjunção, né? Então assim, eu tenho um P implica Q e R. Seria isso, né? Normalmente a gente tem um P implica Q, né? A gente tem um P e leva um Q. Aqui nesse caso, tá falando aqui. Tô falando lá em cima. Exato, são duas afirmações, exatamente, aqui são duas afirmações. A N não converge para o zero, e isso aqui acontece, exatamente. E isso, somente se essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Porque se você tira essa, que eu estava esquecendo, aí você se lasca todinho. Por quê? Porque há sequências que satisfazem isso e representam o número zero dos reais. Eu já falei antes, mas eu vou escrever. Essa sequência aqui, ó, Cn igual a 1 sobre n, certo? Ou seja, 1 sobre 2, 1 sobre 3 e por aí vai, certo? Essa sequência, ela tende para o zero. Tá? Ela satisfaz isso, ó. Porque todos os termos são maiores do que zero, todos. No entanto, isso aqui, ó, quando eu faço isso aqui é o zero dos reais. Entendeu o problema? Tá, entendi. Esse seria o problema. Eu ia ter um cara maior do que zero e zero ao mesmo tempo. Não tem maior igual, né? Tá só maior. Aqui tá só maior. Na verdade, essa proposição é um pedaço do exercício, mas não tem problema. X e Y reais. Então, x menor do que y, x, y e z reais. X menor do que y implica x mais z menor do que y mais z. Certo? Então, como é que a gente faz isso? Isso aqui segue dos números racionais.
Então vamos dar nome para os bois, como sempre. X é isso. A gente tem a nossa notaçãozinha. X é sempre a classe do AN, Y a classe do BN, Z é a classe do CN, certo? X menos Y é a mesma coisa que Y menos X maior do que zero. E que número racional é esse? Isso aqui é dizer o quê? É dizer que essa sequência aqui, BN menos AN, a partir de certo índice vai ser todo mundo maior do que zero, e também que essa sequência não converge para o zero. Né? Que é um comentário que eu não estou fazendo, mas eu vou sempre fazer para não confundir, a gente não cair em contradições. Então x menor do que y, estou só analisando as hipóteses, né? X menor do que y é y menos x maior do que zero, que significa que essa sequência, a partir de certo índice, não estou escrevendo, mas a partir de certo índice é maior do que zero, e também essa sequência, todos os termos da sequência serão maiores do que zero a partir de certo índice, e essa sequência não converge para o zero. Tá. Escrever isso aqui, né? A gente está escrevendo assim, mas eu posso escrever assim, né? AN é menor do que BN para AN suficientemente grande. Isso é uma maneira de escrever suficientemente grande. Ou seja, isso aqui é outra maneira de dizer que a partir de certo ponto isso aqui é sempre verdade. Tá? Lembrando que N é o índice. E aí agora eu estou nos racionais. Agora eu posso pegar e somar o CN. E eu sempre manter e sempre preservar a desigualdade. E sempre preservar essa desigualdade, né? Isso aqui vai me dar que AN mais CN é menor do que BN mais CN. Por que essa implicação? Porque aqui a gente está nos racionais. Nos racionais a gente tem essas propriedades. E aí eu somo, se aqui for A1000, B1000, eu somo C1000 dos dois lados. Então eu tenho uma nova sequência, né? Eu tenho essa sequência e essa sequência que satisfarão. E isso para N suficientemente grande. Se N for para aqueles N's, a partir de certo índice, isso aqui é verdade, então isso aqui vai ser a verdade a partir desse índice também. Então existe um índice tal que isso menos isso é maior do que zero. Certo? Estou só mudando aqui. É a mesma coisa. Então isso aqui vai me dar que x mais z é menor do que y mais z. Isso é o meu x mais z, né? A classe disso aqui é o meu x mais z. Né? Lembrando da definição que isso aqui é o x mais isso aqui é o z, isso aqui é a classe dessa sequência aqui. Então esse aqui é um representante do x mais z, certo? Isso aqui é um representante do y mais z. Então x mais z é menor do que y mais z. Essa aqui sim é uma proposição que você pode falar. Isso segue dessa propriedade aqui nos racionais. Claramente. Certo? Exercício. Provar essas três coisas. Quaisquer R$3. Quaisquer R$3 parece dinheiro, né? Quaisquer 3 números reais satisfazem essas três propriedades aqui. Eu acho que basta usar a tricotomia na primeira. As voltas são sempre com tricotomia, perdão. Eu esqueci de colocar si somente si. É si somente si e essas direções aqui, ó, você sempre usa raciocínio por tricotomia. Você prova a ida, certo? Prova a ida e aí você usa a tricotomia para mostrar que vale a volta. E usar a ida na volta é um negócio muito curioso na primeira vez que você encontra, mas é muito comum. Você prova a ida, isso é uma verdade matemática, você pode usar isso na volta. Você não pode provar
Você não pode usar o que você está querendo provar. Né? Tem que tomar cuidado na hora de usar a ida para provar a volta, né? Muita gente confunde usar a ida para provar a volta com usar o que a gente quer provar para provar. Aí não pode, né? Aí é um argumento... Tem um probleminha lógico aí, você não está provando nada. Tá? Ok, dúvida no exercício? Não, acho que as dicas são suficientes. Tá bom, eu vou finalizar essa parte 1 da aula agora. Beleza.